meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Pesquisa. E hoje a gente vai falar sobre o plano de descarbonização e neutralização das emissões de gases do efeito estufa. Então, nós estamos aqui com o professor Neival Costa Reis Júnior, professor doutor da UFES, coordenador desse projeto, né? Responsável por esse plano de descarbonização, a Juliana Reis, coordenadora de mudanças climáticas da nossa Secretaria de Estado de Meio Ambiente e secretária executiva do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, Pablo Jabor, nosso diretor de estudos e pesquisa, e também coordenador da pesquisa de análise executiva das políticas públicas do eixo de mitigação, né, do Plano Capixaba de Mudanças Climáticas. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui para mais um bate-papo nesse podcast Papo de Pesquisa do Instituto João dos Santos Neves. Então, o objetivo é a gente discutir um pouco sobre o plano, né, os desafios, o contexto de desenvolvimento do plano, as entregas, né? Então, é um bate-papo onde a gente vai abordar algumas questões importantes sobre o plano que representa um avanço, né, em termos de ambiente, meio ambiente e desenvolvimento econômico para o nosso estado. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para os nossos convidados, Juliana e professor Neival, né? Que é exatamente sobre o motivo da construção do plano de mudanças climáticas no nosso estado. Ou seja, qual foi o contexto que criou, né? Que motivou a criação desse plano e os principais desafios que vocês encontraram para construir esse plano, dada a complexidade do estado do Espírito Santo. Bom, acho que começando aqui, vou falando um pouquinho do contexto político, isso se deve pelo um pedido do nosso governador, no âmbito do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas, que é um fórum que ele preside. Então, ele levou essa demanda para o fórum, falando que o Estado do Espírito Santo deveria ter um plano de mudanças climáticas, visto que ele já coordenava um processo em âmbito nacional dos governadores pelo clima, junto com vários outros governadores, e acompanhava a pauta em outros estados que já estavam começando a avançar na parte de elaboração de planos de descarbonização, de adaptação, planos de mudanças climáticas como um todo. Então, ele trouxe esse pedido para o fórum, e no fórum foi decidido que a Comissão Estadual de Mudanças Climáticas, que é uma comissão que dá apoio a esse fórum, um apoio mais técnico, coordenasse para levantar o que deveria ter um plano de mudanças climáticas no estado. E aí foi aí que o professor Neival coordenou toda essa equipe da comissão para a gente montar uma nota conceitual. Acho que o professor pode complementar agora essa parte. Na verdade, já começa aí a principal característica do plano, né? Que é essa participação dos setores. Né? Por quê? Porque a própria comissão ela era formada por membros da Federação das Indústrias, representantes do Conselho Estadual do Meio Ambiente, membros de ONGs. Então a gente tinha uma pluralidade na comissão que é interessante para demonstrar como é a visão de cada um e como essa visão ela vai refletir nas necessidades. Então, quando você começa a conversar com o setor produtivo, você vê uma abordagem ou necessidades, pedidos bastante diferentes de quando você conversa com o setor governo ou com a sociedade civil organizada. Então, nesse momento, a gente desenhou quais são os instrumentos necessários para conduzir nossa política de mudanças climáticas. E um dos pontos principais foi justamente o plano de descarbonização. Né? Normalmente, as políticas climáticas elas têm duas pernas, né? Uma perna adaptação e a outra mitigação. O plano de descarbonização ele é justamente a nossa perna mitigação. E naquele momento o consenso já foi, olha, precisamos mais de políticas de incentivo do que políticas de comando e controle. Então isso foi aprovado no âmbito do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, né? E aí a ideia, e aí é importante falar que o fórum ele é um fórum que tem representação do judiciário, representação do executivo, do legislativo, das federações, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura e da sociedade civil organizada. Então, a ideia do fórum é justamente pautar para a sociedade e entender como os diversos setores da sociedade enxergam o problema. E é importante quando você fala, né, que ele foi construído já com a participação do setor produtivo, porque quando ele já nasce com essa visão transversal e não de cima para baixo, ele tem muito mais chance de dar certo, né? Porque ali você já tem um acordo de todas as partes que são envolvidas, afetadas, né?
Então, a probabilidade de sucesso é muito maior quando é feito nesse contexto de diálogo, né? E aí, professor, ainda nessa ideia, né? Como foi conduzido esse diagnóstico técnico e quais foram os principais achados sobre o perfil dessas emissões aqui no Espírito Santo? O que a gente fez? A ideia, na verdade, a gente implementou ou utilizou metodologias já consolidadas, né? Principalmente vindos lá do painel intergovernamental de mudanças climáticas, e a gente pegou essas metodologias e aplicou aqui no Brasil. No Brasil, desculpa, no Espírito Santo. Mas a gente não simplesmente aplicou a metodologia. O que a gente fez também foi tentar envolver os principais emissores. Então, porque você conhece melhor do que ninguém as suas emissões. Então, o que a gente pergunta para eles é: vem cá, você já tem dados de emissão? Você quer compartilhar? E aí a gente começou a usar dados autoapontados. É claro que a gente faz uma análise de consistência, né? E analisa se estão corretos, se não estão, mas o ponto principal aqui a gente envolveu até mesmo o setor produtivo nesse momento de geração do nosso diagnóstico de emissões. Então a gente teve uma visão bem detalhada de como são as emissões do Estado. As metodologias a gente usou principalmente para aquelas indústrias de menor porte que ainda não se preocuparam com isso, né? Ou para o setor de agropecuária, que também precisa, né, de um acompanhamento mais detalhado, porque usa muito dado de satélite para você estimar a emissão, né? Você vê qual é a intensidade de desmatamento, ou ver quanto um tipo de ocupação do solo gera de emissões ou captura de emissões. Então, a gente usa metodologias internacionalmente reconhecidas, mas se apoia bastante na visão, né, da sociedade. E aí a gente tem um diagnóstico bastante interessante quando a gente adota esse tipo de abordagem. A gente vê, claro, a gente tem uma das maiores siderúrgicas do hemisfério sul, então a gente vê uma emissão bastante significativa dessa área, né, da parte siderúrgica. Mas a gente vê também um potencial enorme no agro. Por quê? Hoje o agro emite carbono. A gente sempre ouve falar da pecuária, né? Que o boi arrota e tal, né? A pastagem e tal. Esse processo, sim, ele é verdadeiro, né? Mas eu tenho hoje caminhos para resolver o problema. Por exemplo, se eu tenho uma pastagem que ela é uma pastagem degradada, já não adequadamente manejada, o que vai acontecer? Ela emite carbono. Porque a matéria orgânica ali vai se decompondo e você vai perdendo carbono para a atmosfera. Por outro lado, se você tem uma pastagem adequada, o que vai acontecer? A pastagem faz o papel de uma floresta em muito menor escala. Ela consegue capturar o carbono da atmosfera e fixar no solo. Então, quando a gente começa a olhar qual é a área que nós temos de pastagem bem manejada no estado, será que nós podemos melhorar essa área? E aí você começa a ver o quê? Com um diagnóstico desse porte, você começa a ver as oportunidades. E o setor do agro tem oportunidades enormes, né? Ele tem chance para nós aqui no estado, que hoje ele gera emissões, ele pode se tornar um capturador bastante significativo. E o estado tem características que até favorecem isso, né? Quer dizer, é um estado que tem majoritariamente propriedades de pequeno porte, propriedades rurais de pequeno porte, e que tem também programas de governo, de estado, e que atravessaram já várias gestões de governo, que incentivam o produtor rural a fazer um manejo florestal, até mesmo a plantar floresta, como o programa Reflorestar, que a gente até analisou aqui no Instituto, que é um programa que é baseado em pagamento por serviços ambientais, e o produtor rural recebe recursos por isso, que consta no próprio plano. Uhum. O que eu ia falar, assim, o que eu acho que é importante a gente destacar, que o plano surge num momento bastante oportuno no estado. A gente tem um ambiente muito favorável, né? Teve um ambiente muito favorável para a construção de um plano, em que a gente tem um estado, né, que tem as suas bases bem fortes e estabelecidas, é um estado que tem um compromisso fiscal, né, e que vem se desenvolvendo e melhorando a sua economia nas últimas 2 décadas, vamos colocar assim, né, e que se consolida como um dos estados mais organizados do Brasil, né, e que tem, obviamente, seus problemas, né. A gente tem uma indústria
que tem muitas emissões, de fato, mas que as próprias indústrias reconhecem isso também quando elas trazem isso no plano. E a gente analisou isso dentro da nossa análise executiva sobre a política pública, considerada a política pública, né, o plano de descarbonização. A gente identificou isso como uma das grandes oportunidades. Um ambiente favorável, uma estrutura organizacional já mais favorável para o desenvolvimento de um plano. Então, aparentemente, tudo convergia para a construção de um plano que pudesse ter sucesso e que pudesse ser, de fato, um plano reconhecido pelos setores que fazem parte dele como o seu próprio plano, né? Isso é importante, né? Você ter essa visão de colaboração do Estado e setor produtivo, né? Como eu falei no início, não dá para ser uma coisa que, de repente, o setor produtivo veja como algo que vai impedir o setor de ser competitivo. Então, quando você tem esse diálogo, a coisa já nasce alinhada, né? E aí, a gente também tem uma característica particular do nosso estado, é que boa parte do nosso território ele é voltado para a agricultura familiar, são as pequenas propriedades. Ao mesmo tempo, você tem grandes plantas industriais de siderurgia, celulose, o setor de petróleo agora muito forte, né? Voltando a ficar muito forte no estado. E aí uma pergunta é como conciliar esse crescimento econômico com a redução dessas emissões. Como é que isso vai funcionar na prática? Ou poderia funcionar? Acho que Eu não acho, precisa repetir, não. eu acho Tá que não? conciliar, eu acho que parte do princípio de integrar entre os órgãos e os setores para montar uma estratégia para que eles vejam que o crescimento econômico não é um vilão, mas eles têm que começar a enxergar como uma oportunidade. Eu acho que isso que a gente fez, fazendo e elaborando esse plano de forma conjunta. É o setor econômico, eles olham para o plano e veem como uma oportunidade. Então a gente tem que criar também, além de fazer com que eles enxerguem que é uma oportunidade, trazer políticas públicas para incentivá-los a fazer uma transição energética, a mudar a sua forma de produção, a seguir todas aquelas metas que estão no plano. Então, não é só esperar que eles façam, mas que o Estado incentive também. Até porque o plano é um plano de incentivos e não é um plano de comando e controle. Pode Eu acho complementar. que é exatamente isso. Quando a gente começou a ter as primeiras conversas com Federação das Indústrias, Federação dos Transportes, todos os setores estavam muito preocupados com vou perder nossa competitividade. Porque o Espírito Santo, Rio de Janeiro não tem isso, São Paulo está começando a fazer, só o Espírito Santo que vai ter esse negócio. Por quê? E tal. Talvez fique mais caro produzir aqui no Espírito Santo do que produzir lá. Mas o importante é que eles entenderam a filosofia rapidamente. Teve que ter um convencimento aí, né? Exatamente. Que o ponto aqui é, quando você entende que esse paradigma vai mudar, as mudanças climáticas elas estão de fato aí, e que o mundo inteiro está caminhando para uma redução das emissões de carbono, a gente entende que vai haver uma transição energética. Eu posso fazer o melhor exemplo disso é a China, que enxergou antes de todo mundo que eu teria um mercado enorme de baterias, um mercado enorme de carro elétrico, um mercado enorme de coletores solares. E hoje são os líderes mundiais na produção de todos esses quesitos, porque enxergaram e tiveram investimentos bastante significativos por parte do governo para fomentar esses setores. Claro, a gente está falando aqui de um paralelo, né, em grande escala com a China, mas a gente pode olhar para dentro do Espírito Santo e fazer esse tipo de análise. Né? A gente pode discutir aqui o apoio que o governo vai dar para setores específicos, como energia eólica, produção de hidrogênio, que a gente já identificou que são chaves para o Estado do Espírito Santo. Produção de biogás. Então, e o que o empreendedor precisa é o quê? É incentivos políticos, né, de longo prazo, mas incentivos econômicos. Então eu preciso de uma política de impostos, uma política de financiamento adequada. Não só isso, né? O Espírito Santo tem uma grande vantagem aqui que a gente, na questão rural que a gente estava comentando agorinha, que é a existência do Incapé, que é a extensão rural. Né? Então, como é que eu faço para ensinar para o produtor rural como é que ele vai reduzir as emissões? Eu já tenho uma estrutura montada para chegar no produtor rural. E aí é bastante interessante a gente pensar que toda essa redução de emissões ela tem que estar sempre relacionada a uma questão econômica. Né? Porque senão ela vira um peso financeiro. Né? Eu tenho que pensar como uma oportunidade de desenvolvimento.
O governo federal acabou de lançar agora, né, o nosso plano de comando e controle, né? E aí elencou-se quais são os setores que são os setores que serão contemplados nas nossas metas de redução de emissões nacionais nos próximos anos agora, né? E se você olhar os setores, grande parte dos setores do Espírito Santo, quase a totalidade deles, está contemplada ali no plano. Então, vamos dizer assim, a parte comando e controle, a parte de limite de emissão, essa o governo federal já vai lidar. Sim. O plano não tem essa visão. O plano tem a visão, olha, sabemos que precisamos mudar, sabemos a direção que precisamos ir. Como o governo precisa se posicionar para fazer essas transformações? Isso atrai, né? Isso traz a sociedade e aí deixa de ser um plano só do governo, né? E passa a ser um plano dos diversos setores da Do sociedade. Estado, né? E nesse sentido, acho que o governo já tem feito várias políticas públicas, por exemplo, a criação do Fundo de Descarbonização, que é um grande fundo, inclusive é um fundo referência no âmbito nacional e até internacional. Somos o único estado do Brasil que tem um fundo de descarbonização para incentivar a transição energética do estado. Então, é um fundo aí que já tem mais de 1,2 bi. Então, a gente tem várias metas traçadas para incentivar o setor econômico justamente nessa transição energética. Além disso, nós temos outro programa que incentiva as empresas a se descarbonizarem, que é o programa Selo Descarboniza ES, que vai incentivar as empresas a reduzir as suas emissões ou neutralizá-las. E aí, se elas apresentarem metas e comprovar essa redução, elas vão ter uma série de incentivos e benefícios fiscais. Então, essa também é uma forma de apoiar para que essa transição e essa mudança aconteça. É o Estado, né, sendo parceiro, né, e indutor desse processo de descarbonização que já está afetando a nossa realidade, o nosso dia a dia, com muito mais frequência do que tempos atrás, né? Isso aí não resta dúvida. Vamos falar um pouquinho agora sobre a análise executiva, Jabor, da pesquisa em si, né, que você coordenou, e começa falando para a gente sobre como é que se deu essa articulação entre Instituto Jones, universidade e demais parceiros envolvidos nesse projeto. O próprio plano tem essa articulação, né, entre a instituição de ensino e pesquisa e o Estado e os setores econômicos do Estado. Nós trouxemos um pouco desse desenho para a nossa análise executiva, no sentido de termos aqui pesquisadores, a gente tem economistas, a gente tem pesquisadores da área ambiental, a gente trouxe referências, pessoas que trabalham com mudanças climáticas já, de referência novo, sua colega Jaqueline Albino, professora da UFES, faz parte da nossa equipe. Então, a gente trouxe também uma equipe multidisciplinar para trabalhar, né, na análise executiva, né, seguindo até mesmo, como eu falei, um pouco do modelo do próprio plano, né. Dentro dessa multidisciplinaridade, né, a gente conseguiu também, numa parceria aqui com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Planejamento também, trazer os gestores da política para a discussão. Então, a todo momento, a gente conversou tanto com o professor Neival, que é o coordenador da pesquisa, do plano, né, que é da pesquisa que gerou o plano. A gente trouxe a participação da Juliana e também de outras pessoas que fazem parte da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Planejamento para discutir sobre tudo aquilo que a gente vinha encontrando. Esse processo, né, se deu de uma forma bastante natural, né, em que a gente trazia os nossos achados e discutia isso com as equipes, né? E aí a gente conseguiu identificar com muita clareza quais são as principais oportunidades, quais são as principais forças do plano, né? A gente também identificou as suas ameaças, e isso é muito importante identificar, afinal de contas é um plano de longo prazo e tem diversas ameaças, né? Destacando aqui entre elas, né, a mudanças que vão acontecer de governo, a gente vive numa democracia, essas mudanças vão acontecer, né? E a gente entender como que a gente consegue lidar com essa ameaça em particular de mudança de governo, né? A gente também identificou inúmeras oportunidades, como essas que eu já até mencionei aqui quando a gente estava nessa conversa, que é justamente a gente ter um Estado organizado que proporciona, né, a estruturação de um plano como esse. A gente vê que no Brasil a gente não tem muitos exemplos de estados que se lançam a construção de um plano de forma tão integrada com a iniciativa privada, a academia e o Estado. Parece que isso até já virou um case aí e a gente está até talvez exportando essa metodologia, essa inovação, né?
Depois eu até quero que o professor Neval complemente isso. Mas não tem milagre. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ter a casa organizada. E o Estado do Espírito Santo estava nesse momento adequado. Quer dizer, a gente vivia um momento economicamente favorável para a construção de um plano, a gente tem recursos para poder determinar que as ações relacionadas ao plano sejam executadas. A Juliana mencionou o nosso fundo soberano. E a gente tem um ambiente muito favorável para essas negociações, para essas conversas com o setor produtivo e trazê-los para que eles não só participem da construção de um plano, mas se reconheçam como sendo um plano deles também, né? O que isso nós entendemos que isso pode ajudar? Até mesmo durante o enfrentamento dessas ameaças, como mudanças de governo. Quer dizer, se é um plano só estabelecido por essa atual gestão de governo, isso fica muito complicado. Se a gente traz esses outros atores para essa discussão, e eles sendo donos do plano também, quando a gente tiver uma mudança de governo, isso vai estar sendo cobrado para que o novo governo faça adesão ao plano, contribua com o plano. O plano é vivo. Ele vai sofrer E é um alterações. plano de Estado, né? Não é Exatamente. de um governo A ou B, é um plano de Estado, né? Que visa entregar o melhor possível para a sociedade. Isso. E tudo isso é importante, é realmente muito importante, mas nada acontece se não houver uma decisão política, né? Exato. Tem que ter uma decisão de falar, não, eu vou fazer, eu Sim. quero fazer, eu preciso fazer e eu tenho a ambiência para fazer. Então, nesse sentido, professor Neival, como é que o Estado ele se posiciona nacionalmente? O Estado tem potencial de ser uma referência para o Brasil em termos de descarbonização? Eu acho que a gente já é uma referência. A gente, eu tenho participado de vários eventos, Juliana também, né? A gente, do ponto de vista de organização, por todos esses motivos que o Pablo acabou de falar, né? E principalmente por causa do envolvimento dos outros setores. Essa é a principal característica do nosso plano. Não é um plano que o governo fez e impôs aos setores produtivos. Não, é um plano que o setor produtivo ajudou a construir. Na verdade, o setor produtivo diz: eu preciso de gás natural. Eu preciso de gás natural mais barato. Como é que o governo vai fazer para garantir esse gás natural mais barato, por exemplo? Então, ele parte muito de demandas, casado, claro, com a realidade que o governo pode, de fato, proporcionar. Nem sempre o governo é capaz de fazer atender todas as demandas, né? Mas a ideia é um plano realista. E o tempo todo, quando a gente desenha metas, e as metas são para 2035 e 2050, a gente conseguiu desenhar as metas tecnicamente, por exemplo, né? Se eu tiver uma utilização massiva de gás natural no estado, qual seria a minha emissão, a minha redução de emissão? Então eu consigo quantificar isso, né? E aí eu viro para o governo e pergunto: vem cá, isso é factível? Quantos por cento desse número você acha que você consegue chegar? E faça o mesmo exercício com o setor produtivo. Esse número aqui é realista, e aí todas as metas que estão ali, elas têm o de acordo tanto do setor produtivo quanto do governo. Porque, se você pensar, todas essas discussões elas estão muito ligadas aos modelos de negócio, à capacidade de financiamento do Estado, né? Então, mais do que dizer, eu quero ser net zero 2050, precisa ficar claro o quê? Se a gente consegue ser net zero 2050 e qual é o caminho para chegar lá. Dou o exemplo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo fez o plano dele de descarbonização e eles já disseram: olha, a gente não consegue ser net zero 2050. Nós vamos ficar lá com 38% de emissões, nós vamos ter que pensar como é que nós vamos fazer para neutralizar isso aqui se a gente quer de fato ser net zero. Por quê? Porque o Estado de São Paulo entende que não é possível. Aqui, o Espírito Santo ele tem os instrumentos para ser de fato net zero. E o nosso plano é um dos mais estruturados do Brasil justamente por causa desse envolvimento dos diversos segmentos da sociedade. Muito bom. A gente, quanto sociedade, também fica muito satisfeito em ouvir isso, que nós temos condições de ser net zero na data aí determinada, 2050. né? 2050. E já caminhando aí para o encerramento, né? Quase no final, quais seriam os próximos passos ou os passos mais importantes para a gente consolidar essa agenda de mitigação no Estado? Quais seriam os próximos passos? Eu acho que um dos pontos principais agora é ter o programa de monitoramento e acompanhamento bem implementado. É muito importante entender que as dificuldades em cada um dos setores produtivos elas são muito diferentes.
E é um plano que envolve várias secretarias. Então, eu vou ter ações da SEAMA? Sim, eu vou. Mas eu também vou ter ações da Secretaria de Agricultura, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Exatamente. Então, é um esforço, né, que ele envolve diversos setores e diversos órgãos de governo. E aí é muito complicado, né, você estabelecer uma estrutura de governança para tomar conta disso. Né? E aí você garantir que todas as áreas vão andar na mesma velocidade. Provavelmente não, porque as dificuldades são diferentes. Você tem, por exemplo, um fundo de descarbonização já implementado, né, sendo gerido pelo BTG, como a Juliana falou, com 1,2 bilhões de reais, quer dizer, selecionando projetos e discutindo efetivamente como é a implementação. Você tem, outro lado, projetos como o Transcol, né, a eletrificação do Transcol, né? Mas tem vários outros pontos que ainda precisam, vamos dizer assim, sair do papel. E isso é o quê? Tem que ter uma política, uma governança estabelecida, que eu acho que é um grande desafio. Até passar a palavra para a Juliana, que é quem vai tomar. Isso, antes da Juliana falar, só para dizer que isso está muito claramente nas nossas recomendações que a gente faz na análise executiva, tanto essa estrutura de governança sendo permanente, né, para cuidar desse plano, quanto ter uma rotina, uma frequência de atividades de monitoramento, com a indicação de quais são os melhores indicadores, com a participação social, quer dizer, isso tudo está estabelecido como recomendações importantes para que o plano tenha sucesso. Isso é muito importante, né, Pablo? Porque, como você falou, né, vai trocar o governo. Né? Vamos trocar. Bom, o plano até 2050. Então, quantas trocas de governo nós teremos? Então, se ficar algo que só o governo gerencia, será que a gente vai conseguir ter continuidade? A gente precisa ter envolvimento da sociedade. Federação das Indústrias, por exemplo, dizer: opa, peraí, esse governo que entrou não está executando aquele plano que a gente construiu junto lá atrás. Né? Ou até mesmo, estamos na época de eleição. Será que. Vamos discutir isso. Exatamente. Esse não tem que ser um ponto interessante para discutir com os candidatos. Exatamente. Então, essa questão de participação da sociedade, ela acaba sendo, dos setores da sociedade, ela acaba sendo muito importante e central dentro do desafio que temos pela frente. Acho que além dessa estratégia que a gente tem que montar de acompanhamento, de implementação, a gente tem que montar um sistema para acompanhar tudo o que foi estabelecido no plano. Temos metas, temos ações, temos lá os indicadores apontados, mas agora a gente precisa acompanhar tudo isso para ver se realmente está acontecendo. E aí, nesse sentido, que a gente vem com um novo projeto agora, que é de complementação desse... Primeiro nós elaboramos nosso plano, e agora a gente vai montar um projeto para realmente montar uma estratégia de implementação, uma governança, um monitoramento, o MRV, que é o monitoramento, relato e verificação de tudo que está ali estabelecido no plano. Então, acho que o próximo passo, tão importante quanto foi a elaboração do plano agora, é estabelecer essa governança, essa implementação e esse acompanhamento. Isso aí. E o Instituto Jones está, né, à disposição, é parceiro no projeto e a gente quer fazer parte disso, né, e trazer aí uma condição de vida melhor para a nossa sociedade. E aí, gente, para encerrar, eu queria uma frase de cada um, ouvir de cada um de vocês aqui, uma frase sobre o seguinte: o que o plano de descarbonização representa para o futuro do Espírito Santo? Quem começa? Vamos lá, o professor Neival começa. Na verdade, o plano de descarbonização, ele representa um caminho. E é um caminho bem fluido, né? Porque a gente precisa entender que hoje a solução tecnológica ela está bem demarcada hoje. Estou fazendo um plano para 30 anos. Né? Então, se eu estou desenhando um plano para 30 anos, eu preciso acomodar diferentes tecnologias, eu preciso acomodar a troca de governo, por exemplo. Né? O importante é entender aonde eu estou querendo chegar e, mais do que isso, como eu vou chegar lá. Quais são os setores que são mais importantes? Quais são os empreendimentos que são mais importantes? Por exemplo, vou investir em biogás. O setor de biogás tem futuro aqui no estado? O setor de gás natural tem futuro? Hidrogênio é uma perspectiva que a gente pode explorar economicamente? Será que essa aqui é uma das áreas que o governo tem que ter políticas de incentivo específicas de longo prazo? A gente está falando de um plano de 30 anos. Então, é um modelo de desenvolvimento, né? Mais do que um plano. É algo que a gente está pensando em implementar e o governo agindo sempre como o quê? Catalisador do setor produtivo. Isso é bastante importante. Juliana. Eu acho que hoje o plano de descarbonização ele representa a principal estratégia
de mitigação do Estado. É o documento mais norteador na estratégia de mitigação, principalmente no âmbito do Programa Capixaba de Mudança Climática, que é o programa que coordena todas as ações e políticas públicas da pauta. E ele assume um compromisso, ele estabelece um compromisso do Espírito Santo para um futuro mais sustentável, para que a gente consiga alcançar as metas e tornar o Estado net zero em 2050. Eu complemento o que o professor Neival e a Juliana falaram, dizendo que o plano ele é um primeiro passo e um passo muito importante que estabelece quase que um mapa, onde a gente quer chegar, né? O que falta agora é a gente, de fato, seguir esse mapa, né? Seguir ele muito bem, fazer os ajustes necessários, vai acontecer, é um plano longo, né? Então a gente tem que estar mobilizado tanto no acompanhamento do plano, quanto nos seus ajustes e adequações que a gente vai enfrentar ao longo desse caminho aí. É isso. Acho que é isso. Muito bem, então quero agradecer aqui a participação de vocês e dizer que o Estado continue trabalhando nesse sentido, né, de colocar para funcionar exatamente esse plano que foi construído a várias mãos. A gente vê no noticiário a cada dia, né, da importância de você pensar no clima, né, que está mudando drasticamente a cada dia. Então, um estado que tem um plano já está na frente de muitos outros que ainda sequer começaram a construir ou pensar nos seus planos, né? Então, agradeço a presença de vocês e que a gente possa fazer num outro momento uma nova conversa aqui para falar dos avanços alcançados e trazidos por esse plano. Tá bom? Obrigado aí por todos. Até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau.